É um horário quase que eu gosto, mas eu não tenho intenção de falar muito mesmo. Agradeço que Deus falou bastante conosco através dos louvores, e essa palavra, a qual também eu ouvi aqui esta noite, ela já vem dizendo tudo para nós, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem pode dizer um amém por isso? Amém! Glória a Deus! O apóstolo, no versículo antes, ele escreveu dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus a respeito da fé, dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. O apóstolo Paulo está mencionando em passado. Ele está dizendo para nós nos lembrarmos daquilo que nós ouvimos lá na nossa conversão. Quando pela primeira vez, e todas as vezes que nós viemos para a igreja, naquela época, e nós ouvíamos o que saía dos lábios dos pregadores, é para nós se lembrar e acatar para nós. Porque o que sai aqui nesse altar são palavras de força, são palavras de vitória. O vale pode chegar destruído, o vale pode chegar moído, por passar aquela tempestade, aquele vendaval, como um dia passou Josué, sumo sacerdote, que havia passado por uma aflição muito grande, pois na dúvida do Deus cativo todos os filhos de Israel na época, e pela vontade de Deus, o sumo sacerdote Josué conseguiu escapar em vida. Mas ele escapou, porém a Bíblia relata que as suas vestes ficaram manchadas. Ele escapou, porém não havia condições de exercer a sua função de sumo sacerdote. Mas Deus olhou nos céus, isso é bom. Quando Deus olha no céu para mim e para você, quando Deus olha para mim e para você, e vê a situação que você está vivendo, se a situação for boa, ele vai fazer o que fez com o Jó. Vai chamar uma lei de observar o céu do Jó. Agora, se a situação não for muito boa, ele vai fazer o que fez com o apóstolo Pedro. Olha, Pedro, o diabo veio para tentar segurar com você e não deixei. Viu a diferença? Jó estava estruturado. Jó tinha condições de exercer a sua caminhada, de prosseguir a sua jornada, por mais que ele passasse pela dor, pela eternidade, pelo desespero, pela ansiedade. Mas Deus sabia que Jó tinha condições de ir até o fim da sua jornada, e era Deus. Porém, Pedro, Jesus não devia ser, Satanás. Tu és bandido. Tu sabe que o Pedro está trabalhando. Tu sabe que o Pedro não teve condições de orar no justiceiro comigo. Arrancou a orelha de mal. Participou do momento de sangue. Não, isso não. Eu fico imaginando que por que está o Pedro ali, rapaz? Ele disse, não, o Pedro está na frente. Está aqui no Pedro. Pedro vai pegar a Deus, não. Se eu deixar para você andar com ele vai tomar. Então, não. São duas situações distintas. Quem sabe tem as duas situações nesta noite. Quem sabe eu estou falando uma pessoa que está numa situação de Jó, que Deus está proibindo você passar por um deserto, e a primeira vai você e vai assim, vai errado, vai cair, vai desistir. E quem vai olhando para o céu e assim, meu Deus, vocês não sabem o que eu levei na vida toda,
está cheio de chagas, que estão resolvendo a mesma situação. Mas não sabe que os olhos do nosso Deus estão de olho nele. Dizendo, meu filho, minha filha, está chegando. Está chegando o momento em que eu vou te exaltar, assim que é ser exaltado por Deus. Aí tem a outra situação. A situação do Pedro. Tem jeito de ele passar por mais uma. Se tem alguém na situação do Pedro aqui hoje, pode ter certeza, depois dessa palavra, essa prova está querendo chegar em você, e você já trabalhou, vai se botar de pé de você. Porque eu não aguento luta, essa prova não, o diabo até quis não usar, mas Deus já está me usando essa prova para dizer para você, eu vou arrancar essa situação da cabeça, porque senão você não vai arrancar. Mas está na frente, quando você adquirir sua quando você adquirir experiências com Deus, capacitação do céu, aí sim, aí quem sabe você passará, porque a Bíblia diz que ele chegou ao ponto de morrer por Jesus, mas isso lá na frente. A ponto de Jesus chegou e disse, Pedro, o dia que você se converter, Pedro, cuide dos seus irmãos, tudo que você está passando. Não vai acreditar que quando Pedro se encontrar com o Senhor vai chegar. Porque eu acredito que os irmãos daquela época, como hoje, de vez em quando se reuniam até para comer uma carninha, tomar um suquinho, não sei. E ali no meio daquela conversa, Pedro começou a testemunhar o que passava. Eu quero acreditar que era um quadro assim. Eu sou o nome de Deus, eu sou o nome de Deus, a igreja, certo de Deus, de Deus Altíssimo, mas de vez em quando a gente se reúne, vamos lá na casa de fulano, vamos fazer um churrasco lá, a gente conversa muitas coisas. Estou certo ou errado? Então eu quero acreditar que o centro, em certas ocasiões como essa que eu estou falando, testemunhar agora, meus irmãos, foi difícil, viu? Chegou o ponto em que Jesus até repreendeu o diabo, ele queria vir de linha errada. Mas Jesus cuidou de mim e hoje eu estou aqui para testemunhar para você que verdadeiramente o Senhor fez. Então o Josué havia passado por um momento de dor. Estava todo mundo chato. E Deus olhou do céu e disse assim, ei, Satanás, está enganado. Eu tenho chamado aquele homem tão tremendo. Ele é um sumo sacerdote. Ele simplesmente passou por uma provação muito grande. E eu vou tirar você do caminho dele. E eu vou dar vitória para ele. Já parou para pensar, meu irmão, a resposta do diabo? Quando ele está bem pertinho de alguém, já está para bater palma. Dizendo, esse eu venci, esse eu consegui. De repente, vem um brado lá de cima. Nós, como ouvintes carnais, não vê isso. Não ouve isso. Mas ele é espírito. Deus é espírito, o diabo é espírito. Então ele se vê. Então imagina quando Deus olhou lá no céu e deu um brado. Ei! Meu anjo, vem cá! E agora olhou para cima. Aí, lá vem. E ele viu o anjo vindo quilômetros e quilômetros de distância, ó, lugares. Uma bolsinha trazendo as roupas novas para Josué, calçados novos para Josué, uma mesa nova, cheia de anjos do Satanás, e assim, rapaz, você perdeu mais uma vez.